Muito bem, estamos de volta para estudar mais um pouco do Catecismo da Igreja Católica. Espero que você tenha assistido às aulas anteriores, espero que você tenha assistido mais de uma vez, espero que você esteja anotando, espero que você esteja com o Catecismo em mãos, lendo. Isso é fundamental. Da mesma maneira como Jesus se permitiu ser tocado por Tomé, ele se permite hoje ser tocado por nós. Tomé tocou as chagas, nós tocamos os princípios, o entendimento, a clareza com que o Evangelho nos apresenta a vida. É assim que a gente quer tocar o Cristo hoje, através das informações, através do conhecimento, através da doutrina, através do ensino que é proposto para a gente. Então, que a gente toque o Cristo ressuscitado nesta aula de hoje e em todas as demais aulas dessa nossa formação. E parabéns por você se interessar. Isso é sinal de que você quer saúde, quer mente saudável e quer amor e paz no coração para distribuir isso para o mundo, esse mundo que está tão necessitado disso tudo. Muito bem, vamos lá então? Hoje a gente vai pegar uma parte essencial da fé, essencial do credo. Vamos ler o credo e na parte de agora dessa aula eu paro, tá bom? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a base de toda a nossa fé. Sem a ressurreição de Jesus, nada do que falamos, nada do que fazemos faz qualquer sentido. A ressurreição de Jesus é que comprova, é o grande sinal. Ele mesmo disse isso. Quando os fariseus ficavam pedindo um sinal, faz um sinal, ele dizia, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Você já deve ter lido isso nos evangelhos de Mateus, no evangelho de Lucas tem também. Nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal de Jonas. E qual que era o sinal de Jonas? O sinal de Jonas era o profeta lá do Antigo Testamento, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia até ser vomitado na praia de Nínive para ir pregar a boa nova, o evangelho, a boa notícia. Não se chamava evangelho ainda, mas pregar a conversão, a remissão dos pecados ao povo de Nínive. Então ele foi lá, mas antes ficou preso 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. E Jesus faz essa comparação. Do mesmo modo como Jonas ficou na baleia 3 dias e 3 noites, ele ficaria no ventre da terra 3 dias e 3 noites e ressuscitaria. Esse é o sinal. E aí eu convido você a pegar o parágrafo 639 do Catecismo. E vamos ler aqui, ó. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escrevia aos Coríntios pelo ano de 56, ou seja, 23 anos depois da morte de Cristo. Pouco tempo, ele já escrevia: Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, Pedro, e aos 12. Está em 1 Coríntios 15. O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo, após sua conversão, as portas de Damasco. Como você sabe, Paulo era fariseu, Paulo era judeu convicto,
defensor da religião judaica, perseguidor dos cristãos em nome de Deus. Em nome de Deus ele perseguia e matava. É uma coisa curiosa, quem pensa que perseguir e matar alguém em nome de Deus está fazendo algum serviço para Deus, né? Mas Paulo pensava assim e muita gente continua pensando. Só que Paulo teve um encontro com Cristo e se converteu. E logo de cara, Paulo já havia recebido essa notícia, que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. E Paulo já falava isso. E todos os apóstolos falavam isso. E eles morreram por isso, dando a vida por conta dessa notícia de que Cristo ressuscitou dos mortos. Há muita gente que pensa, mas será que ele ressuscitou mesmo ou isso é uma figura de linguagem? Isso é um simbolismo? Eu acho que Cristo está vivo sim, no nosso coração, na nossa mente, mas ele não ressurgiu fisicamente. Olha, essa história de que ele não ressurgiu fisicamente é uma história que Paulo combateu muito no seu tempo. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, vazia, vã, inútil é a nossa fé. E isso se constitui no pilar principal do catolicismo. A festa principal da Igreja Católica não é o Natal. O Natal pode ser a festa até mais celebrada entre as famílias, porque a emenda fim do ano, e aí é presente, e tem uma tradição maior, o comércio é mais forte no Natal, os shoppings, toda a mobilização de marketing no Natal é fenomenal. Mas a principal e a maior festa é a Páscoa, é a ressurreição de Cristo. Pois ela é a garantia da nossa vida. Cristo, ao ressuscitar, foi o primeiro entre todos para mostrar o meu destino, o seu destino. Cristo, ao ressuscitar, matou o maior medo do ser humano, que é o medo da morte. Todos os medos que nós temos nascem no medo da morte. E a ressurreição de Cristo resolveu o maior dos nossos medos, que é o medo de morrer. Após a ressurreição de Cristo, o mal já não tem mais capacidade de fazer mal a ninguém. Após a ressurreição de Cristo, a morte morreu. A morte passou a ser um portal dimensional. Nada mais do que isso. Então a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança, é o fundamento da nossa alegria, é o fundamento da nossa fé. Sem ela, nada faz sentido. Porque se Cristo não ressuscitou, e se a vida termina na morte, nós somos loucos de continuar querendo viver. Se a vida termina no dia da minha morte, não faz sentido nenhum eu lutar, eu querer vencer, eu querer educar meus filhos, eu trabalhar como trabalho, como você trabalha, como milhares e milhões de pessoas por esse Brasil e por esse mundo levantam 5 horas da manhã, pegam o metrô, pegam condução, ônibus. Para quê? Qual que é o sentido disso tudo? Se a ressurreição não existe. Qual que é o sentido de me desgastar e terminar dentro de um sepulcro? Não há sentido. Mas a ressurreição de Cristo enche a nossa vida de sentido. A ressurreição de Cristo é que dá ânimo, fôlego e condição da gente continuar vivendo e vivendo em alegria.
apesar de qualquer coisa, não interessa o que a gente passe, não interessa. O que interessa é o que Paulo disse: viveis sempre contentes. Mas como é que eu vou viver sempre contente com tanta aflição? Olha para a ressurreição. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza da nossa vitória. Sempre, sempre, sempre. E a ressurreição de Jesus é aquela que esvazia qualquer poder do mal, porque todo tipo de mal, maldade, tragédia, desgraça caiu sobre Jesus. Todo tipo. Aquilo foi momentâneo. A palavra final foi da vida. A palavra final foi de Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a fé católica. E já que o mal não me faz mais mal, de que eu terei medo? Posso caminhar pela fé em paz. Essa é a alegria. Essa é a alegria que a gente celebra no credo, em toda missa, em todo terço que você reza. Tá aí, ó. É com essa vibração que a gente encara o catecismo e o credo e o ensino da ressurreição. Agora, qual prova nós temos que Cristo ressuscitou? Bom, em primeiro lugar, ninguém prova nada no final das contas, tá? Ninguém nem prova a existência de Deus. Essa história de provar a existência de Deus é meio difícil. Porque como você vai provar fisicamente algo que é espiritual? Então, provar a ressurreição, você pode ter argumentos. Mas quem não quer ser convencido não será. Que acabou. Mas para você que crê na ressurreição, eu posso ajudar você a tocar as chagas do Cristo e aumentar a sua fé. Vamos refletir um pouquinho. Primeira coisa, o túmulo de Jesus era um túmulo conhecido. Jesus estava famoso. Quando ele chegou a ser morto, ele estava famoso. Antes disso, vinha gente de todos os países, até os gregos, pai da filosofia, vinham estar com ele. O Evangelho de João conta isso. Deixaram a filosofia para ouvi-lo. A mensagem dele estava longe já. Ele estava muito famoso, muito conhecido. E ele foi morto, publicamente, todo mundo viu. E onde ele foi sepultado, todo mundo sabia também. Pois bem, esse túmulo apareceu vazio no domingo de manhã. E ninguém contestou. Não houve uma contestação. Não houve uma palavra contrária. Não houve uma incursão do Império Romano, do exército, dos soldados, dos sacerdotes do templo, do grupo de fariseus, do sinédrio. Ninguém conseguiu levantar qualquer suspeita de que aquele túmulo não estivesse vazio. Então tem um ponto muito claro e muito concreto. A ressurreição toma uma concretude quando se fala do túmulo. O túmulo apareceu vazio. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que os apóstolos que viram ele sofreram uma transformação psicológica inacreditável. Porque é um choque psicológico. É algo que te transforma de uma maneira inacreditável. Você vê aqueles apóstolos tímidos, você vê um Pedro todo atrapalhado quando você começa a ver os evangelhos, você vê um João cheio de ira, querendo tacar fogo na cabeça de samaritano, como conta o evangelho de Lucas. E de repente esses homens se transformam em mensageiros do Evangelho e dão a vida por essa história.
Porque de fato é uma transformação psicológica inacreditável. Você está com alguém que estava crucificado, esvaindo em sangue, foi morto, foi enterrado. E depois esse cara vem e come na sua frente e ultrapassa a parede, vai pela parede com peixe, com vinho, com tudo que ele tinha tomado. Pô, que cara é esse? Esse é Jesus, né? Esse é o Senhor Jesus. Então eles sofreram uma transformação e deram a vida por isso. E junto com eles, milhares de pessoas deram suas vidas por essa verdade, por essa palavra. E tem mais. O testemunho das pessoas da época era muito forte, era muito vivo. Só que tem uma coisa curiosa. Se fosse uma história montada, se fosse uma história inventada, ninguém iria colocar mulheres como propagandistas disso. Porque a palavra da mulher não tinha peso, não tinha validade, não tinha reconhecimento público nenhum. Infelizmente, as mulheres não tinham vez, não tinham voz. E aí o que acontece? Acontece que justamente a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher. E é uma mulher, Maria Madalena, que vai anunciar aos apóstolos, aqueles que conviveram com ele 3 anos e meio, ela é que vai anunciar para eles. Uma mulher. E aí eu estava dizendo que, se fosse uma história inventada, se colocariam depoimentos de personalidades, de pessoas importantes, para dar validade ao acontecimento. Mas não. Jesus não tem essa preocupação. Porque ninguém que vive a verdade tem que ficar se validando. Ninguém que vive a verdade tem que ficar provando que é real. Por isso que ele aparece primeiramente a uma mulher que não tinha uma palavra de peso em lugar nenhum. Então não fique tentando provar a ressurreição para ninguém, não. Viva. A maneira melhor de você provar a ressurreição é você viver como uma pessoa de esperança. O Nietzsche, que era um filósofo ateu, ele dizia o seguinte: era preciso que os cristãos tivessem cara de gente salva. Era preciso que os cristãos sorrissem mais e transmitissem a esperança que eles dizem crer. Então não fica tentando provar a ressurreição, não, mas viva como alguém que sabe da ressurreição. E aí eu quero que você pegue o parágrafo 651 aí do Catecismo, 651, está dizendo assim, o que eu falei de Paulo, né? 651. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, eu estou perdendo meu tempo aqui e você está perdendo seu tempo aí. É isso que ele está dizendo. A ressurreição, continua o Catecismo, constitui antes de mais nada a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Por isso que a ressurreição de Cristo é a pedra de toque da nossa fé, porque ela confirma tudo. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido
de sua autoridade divina. Olha que coisa interessante. Jesus falou coisas que ninguém falou. Jesus se colocou como Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, olha, se você amar mais seu filho do que a mim, você não é digno de mim. Quem ousou dizer isso na história humana? Quem ousou dizer, sem mim nada podeis fazer? Ou Jesus é Deus ou Jesus é doido. Não tem outra alternativa. Mas o fato é que ele era Deus, é Deus. E a prova disso é a sua ressurreição. E é essa ressurreição que nos salva. Porque preste atenção, qual o maior problema que o ser humano tem para enfrentar na vida? É a morte. Qual que é o maior medo? É o medo de morrer. E o que é a morte? A morte é a destruição do ser humano. Deus criou o ser humano, corpo e alma, matéria e espírito. Nós somos esse conjunto, essa dupla, corpo e alma, matéria e espírito. Agora, o que faz a morte? A morte destrói o ser humano. A morte corta o ser humano ao meio. E ao cortar o ser humano ao meio, ela acaba com a nossa natureza, que é matéria e espírito. Então, quando alguém morre, a natureza humana daquele indivíduo foi destruída. O espírito vai para o seu destino eterno. O corpo é semeado na terra. Só que esse espírito está incompleto. E esse corpo semeado na terra também está incompleto. Os dois têm que caminhar juntos, pois essa é a natureza humana. Só que a morte destrói isso. E a morte foi vencida. Como é que a morte foi vencida? A partir do momento em que Cristo ressuscita, ele recupera isso que tinha sido perdido. A partir do momento que Cristo ressuscita, ele reintegra corpo e alma. E é corpo, pois pode ser tocado. É um corpo espiritualizado, atravessa paredes. É um corpo sem limite de tempo e espaço. Ele já ultrapassa as nossas dimensões terrenas. Mas é um corpo que pode ser tocado, pode comer, pode beber, conversa, emite som. Então, a ressurreição de Cristo matou a morte. A morte não mata mais ninguém. E aquela história que você costuma dizer, para tudo tem solução na vida, menos para a morte, é mentira. Para a morte tem solução sim, é a ressurreição. E aí, uma vez alguém me perguntou, você acredita nisso tudo? E se isso tudo for mentira? E se isso tudo foi uma invenção? Aí eu digo duas coisas. Bom, primeira coisa, se isso tudo foi uma invenção, quem inventou tudo isso merece ser adorado como Deus, porque é uma mensagem extraordinária. Segundo, se isso tudo for mentira, terá valido a pena, ainda assim, crer, porque esta mentira encheu minha vida de ânimo, de luz, me tornei uma pessoa melhor, pude ser uma pessoa mais humilde, mais tranquila. E através dessa história, eu pude ser um semeador da paz, do amor, da alegria entre meus irmãos. Se isso tudo foi mentira, ainda assim terá valido a pena. Mas não é.
Porque a gente, pela vida que a gente vive, pela experiência que a gente tem, a gente vê como que o Evangelho dá frutos, se vivido e se praticado. Então é isso que eu desejo a você, que essa fé na ressurreição saia da caixinha da teoria, da caixinha da doutrina e caia nos seus músculos e seja algo que você viva intensamente. Só assim ela tem sentido. Um grande abraço para você. Te aguardo daqui a pouco na nossa próxima aula. Aguardo o seu comentário também. É muito importante que você comente e participe aqui. Grande abraço.